Quero que vocês me contem primeiro, como surgiu a ideia de sair por aí no motorhome? Vocês fizeram uma experiência pequena de bicicleta, é isso? Antes? E isso começou antes de eu conhecer a Laís. Eu era ciclista, fazia algumas viagens de bicicleta. Eu fui de São Paulo ao Rio de Janeiro pedalando de bike. E eu pensei, pô, se eu consigo ir de um estado pro outro, eu consigo ir de um país pro outro, de um continente pro outro. Super fácil, né? Pensamento, né? Não, super fácil. Se eu vou da minha casa até a padaria, eu consigo ir daqui até a Austrália, por exemplo. Precisa só de disposição. Só de disposição. E tempo. Tendo tempo de disposição, você chega onde você quiser. E aí eu criei o sonho de dar uma volta ao mundo de bicicleta. Lá em 2014 para 2015. Ok. Eu era solteiro, tava no meio da faculdade, era estagiário, vida convencional de qualquer paulista, né? Bom Cidade preparo grande. físico, né? Imagino. Eu me transportava por São Paulo de bike, então eu sempre ia pra faculdade, pro trabalho, eu morava do lado de Osasco e trabalhava na Berrini, estudava na Vila Olímpia, então era mais de 20 quilômetros todos os dias pedalando, era meu modal, era rotina, era meu transporte principal. E aí, nisso, eu conheci a Laís. Conheci o Renan na skin ciclista, né? Entendi. Falou, vamos começar a fazer trilha, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí ele... E o seu perfil como que era, Laís? Eu era aquela pessoa que a mãe é super protetora, que tinha medo de fazer esportes radicais, que gosta muito de ler, mais nerd, assistir série, um outro perfil, mas que sempre gostou muito de viajar. E logo quando a gente se conheceu, ele falou, não, quero viajar um mundo de bicicleta, você topa? Eu topo, nunca tinha feito nada, não tinha nem andado de bicicleta direito, nem no Ibirapuera, sabia andar de bicicleta. Top, eu faço uma ergométrica muito boa. A primeira vez que eu fui pra sua casa. Não, ele chegou, na primeira vez que ele chegou na minha casa, ele me chega... nem era namoro ainda. Ele chega com a bermudinha de ciclista, a roupinha, a bicicleta, e eu falei, caraca, chegou o fantasiado de ciclista. Quem que é esse cara, né? E aí ele me chamou pra dar essa viagem, eu falei, ó, eu sei andar de bicicleta, nunca viajei de bicicleta. Aí a gente começou a fazer umas viagens testes, e aí a gente fez... O que foi viagem teste? Pra onde? ele era guia de cicloturismo aqui em São Paulo. Voluntário de final de semana, ajudava outras pessoas Aquele que ia queriam junto entrar. com o grupo, sinalizando, não é isso? Bem O pessoal isso faz à mesmo. noite, com todo mundo com luzinha na bike, Isso muito bom. mesmo. E aí a gente foi, que viagem? A gente fez Guararema, né? A gente foi até Guararema, São Paulo, Guararema. Que é aqui no Curitiba, estado. Morretes, Aí- descendo pela Estrada da Graciosa. Vocês fizeram a Estrada da Graciosa? De bicicleta, De bike? lindo demais. Lindo. Nossa. É linda, quase É morri, mas considerada linda. uma das estradas mais bonitas Você só do desceu. Brasil. Só que Subi, não. ela é feita de paralelepípedo, né? Você desce desce assim, ó, tu chega lá com a mão dormente no final. E aí, nessa viagem da Estrada da Graciosa, que aí foi um desafio maior pra mim, foi de Curitiba até Morretes, a gente pegou, né? Não é só descida, tem subidas na Tem serra. subidas também. Foi né? mais apertado pra mim. E aí, nessa viagem, eu falei, a gente voltando de ônibus, né? Não subi com a bike. Aham. Aí eu falei pra ele, olha, eu gosto muito de pedalar, gosto de viajar, mas eu acho que viajar de bicicleta não vai ser pra mim, não dá pra ir de carro. Aí a gente começou a pesquisar sobre se tinha alguém fazendo, como que era viver em um motorhome, começar a descobrir os tipos de carro e tudo mais. E aí que a gente teve a ideia ali, né, em 2015, que surgiu a ideia de dar uma volta ao mundo de motorhome. Mas era em 2015, a gente ainda não tinha dinheiro para fazer isso, né? E aí, como estruturar um motorhome do nada, assim, do jeito que vocês fizeram? Na verdade, foi estruturar a nossa vida, né? Em prol desse sonho. Porque, assim, muita gente sonha. Você pode sonhar o que você quiser. Boa parte das pessoas passam a vida inteira sonhando e algumas delas não realizam. Sim. A gente não queria isso para as nossas vidas. A gente falou, queremos realizar. E o quanto antes. Não quero esperar para curtir a minha vida só na aposentadoria. Então, a gente fez um trabalho de planejamento mesmo, de vida, de transformar esse sonho em um objetivo. Certo. Porque o objetivo tem meta, né? De data, de tudo mais para ser realizado. E aí, a gente criou algumas metas, que era... A primeira, que era se casar. Porque falei, a Laís falou que não... Não vou dar uma volta ao mundo sem um contrato assinado antes, né? Muito bom, Laís, já gostei. Tá aí, ó. Boa. Ponto pra Laís. E a Laís faz aniversário em 30 de dezembro. Ela compete com Jesus.
Então, aniversário perto do Natal, ninguém lembra do meu aniversário. Natal, Ai. Ano Novo, não tem festa. Eu tenho uma amiga que faz 30 de dezembro também e eu me esforço para complicado, lembrar né? todo ano, porque eu fico com pena. Eu falo, daqui a pouco tá todo mundo pensando só no ano novo e não Ninguém lembra do tá nem aí. aniversário. Eu falo que nasce ali, ó, do dia 23 de dezembro até o dia 5 de janeiro, coitados. né? Então, É muito difícil. E aí eu falei, eu quero ter uma festa de casamento, pelo menos um momento que eu vou ter uma festa, chamar amigos, somente porque com o aniversário dia 30 de dezembro eu nunca fiz isso. Então era algo importante pra mim. E aí a gente pôs essas metas, né? Que era Aí casar. Foi um festão, aí foi comprar um veículo. Durante o processo, a gente pensou em vários veículos diferentes, desde carro 4x4, Land Rover, Defender, antiga, até Kombi. E aí, por fim, a gente chegou na decisão de escolher um furgão, uma van, que tinha o espaço suficiente para a gente ter uma casa completa, né? Sala, quarto, cozinha, banheiro, e carregar todos os equipamentos esportivos, que a gente adora aventura. Então, Nossa, precisava ter espaço para a tudo gente vai isso. chegar Então a gente nesse escolheu capítulo. uma van, só que não dava pra comprar uma van nova, tá? Assim, anos-luz de longe da nossa realidade. Lembrando que eu era estagiário, a Laís também tinha acabado de se formar, era assistente de marketing, então assim, a gente morava com os pais e a única coisa que eu tinha de propriedade minha era aquela bicicleta. Ah, bicicleta, Era a única coisa que eu tinha. E uma conta vermelha, porque também não tinha muito controle financeiro, como muitos brasileiros aí gastam mais do que ganham. Não tem educação não tem financeira nas educação. escolas, quem sabe um dia a gente chega lá. Então, aí a gente vivia numa situação assim, não dava pra gente ir com segurança naquele momento. E aí a gente pensou, beleza, não basta só pra comprar o carro, mas tem que transformar esse carro, essa van, numa casa. Então tem todo o processo de montagem, de transformação num motorhome. E ao passar do tempo também a gente foi tendo mais consciência financeira, porque falou, bom, agora que a gente tem um objetivo, como que a gente chega nele? Aí a gente aprendeu a poupar dinheiro, a priorizar os nossos gastos, porque a gente teve que abrir mão de muita coisa, né? Para conseguir juntar dinheiro, investir também, a gente aprendeu a investir, então a gente chegou num certo momento que pelo benefício de morar com os pais, eu morava com a minha mãe, a Laís com a mãe dela, me transportava de bicicleta, entre Dava pra outras economizar coisas. bastante. Bastante. A gente chegava, às vezes, até a investir 70% dos nossos salários. Pingava o dinheiro na conta, a gente Tchau. já mandava pra corretora, tirava da conta corrente e E eu deixava acho investido. que uma coisa que é importante falar é que muita gente acha, nossa, eles são ricos, o patrocínio, né? Patrocinados pelos pais. E não, a gente, é claro, não tinha uma condição de extrema, né? De não ter De passar extrema uma necessidade, pobreza, de extrema pobreza, mas a gente, classe média baixa até, assim. Como eu falei, o Renan não tinha nada, né? Eu morava no CDH1. Então assim, a Sim. gente... E aí muitas pessoas acham que não tem como, se você não tiver dinheiro e tudo mais. E é claro que a gente tinha sempre o privilégio de ter apoio da família, amigos, ter estudado. Então a gente conseguiu, né, crescer na carreira, trabalhando em São Paulo aqui, né, no dia a dia. Mas a gente foi juntando dinheiro e é isso, vamos pra balada. Não vou, porque a gente vai viajar. Então foi com aquele Happy sonho, hour da sabe? firma, não. Então a gente Vou pra casa. colocou metas. E o happy hour vai ser depois. Vai ser depois, então, né? Muita gente falava até na época, ai, nossa, vocês estão mão de vaca, não querem fazer rolê. Depois quem tá viajando o mundo de motorhome, Isso né? aí. Por esse controle financeiro que a gente conseguiu ter, e aí a gente estipulou uma meta razoável de 2015 até 2020 para dar tempo de se estruturar financeiramente, juntar dinheiro e realizar esses objetivos, né? E criar uma reserva de emergência, porque a gente pensou, bom, a gente não vai ter dinheiro para dar uma volta ao mundo completa inicialmente. A gente A vai... intenção era dar uma volta ao mundo. Desde o início. Desde o início. Desde 2015, a gente tinha menos de 6 meses de namoro, a gente definiu essa meta juntos. Falamos, beleza, estamos aqui, ó, namorando 6 meses. Quando que a gente vai casar? Então, quando que dá para casar, para construir a van e tudo mais? Em 2020. E aí, eu sou péssimo de data, pra lembrar, assim, sou muito ruim. Aí eu falei, vamos nos casar no mesmo dia que eu te pedi em namoro, porque é uma data pro resto da vida acabou. pra lembrar. Acabou. Aí, em 2015, a gente decidiu, bom, vamos nos casar no dia 25 de janeiro de 2020. E aí, no dia 26, a gente cai na estrada. Foi assim, então a gente viveu 4 anos, basicamente, em função desse sonho, projeto. desse objetivo. Qualquer coisa que a gente fazia na vida era focando, priorizando isso.